O Cacai abandonou a defesa do Ciro Nogueira, né? O Cacai, vocês sabem, é um advogado muito conhecido lá em Brasília, já representou vários políticos, inclusive muita gente do PT, inclusive o Lula, e agora ele desistiu da defesa do Ciro Nogueira. É lógico, a pessoa leiga pode pensar assim, não, é porque ele viu que o Ciro é culpado mesmo. Não, meu amigo, se ele perceber que o Ciro é culpado mesmo, aí que ele quer a defesa mesmo, que ele sabe que vai ganhar muito dinheiro com essa defesa. Não tem esse negócio, não. O advogado não sai da defesa de alguém porque a pessoa é culpada. O advogado, ele está ali para defender a pessoa, não importa a situação que ela esteja, né? Mesmo o pior criminoso tem direito a uma defesa técnica, né? Então não é por isso. Aí fica a dúvida, por que o Cacai saiu? Tem duas alternativas, uma que eu gostaria muito que fosse verdade, a outra que eu acho que é mais provável que seja verdade e não é tão boa assim, mas mostra o problema do Lula do mesmo jeito. Quais são essas duas alternativas? Alternativa A, o Ciro Nogueira quer fazer delação premiada. É uma possibilidade. O Ciro Nogueira é um bambambam lá em Brasília. Ele conhece um monte de gente lá em Brasília. Ele tem um monte de coisas para contar sobre todos os esquemas de corrupção lá de Brasília. Se ele perceber que vão sacrificar ele no altar do Banco Master para salvar o Alexandre de Moraes, meu amigo, e o Lula, ele vai abrir o bico. Lembra, o Ciro Nogueira é da base de apoio do governo Lula neste momento, né? Ele ainda não saiu da base de apoio do governo Lula. Ele está ameaçando sair da base de apoio do governo Lula há algum tempo, mas não saiu ainda, né? E então a situação é essa, né? Isso seria o que eu gostaria que fosse. Ciro Nogueira está ameaçando fazer delação premiada. A gente sabe que o Cacai é radicalmente contra a delação premiada. Então, nessa situação, o Cacai sai da defesa do Ciro Nogueira. Seria ótimo se fosse isso. Mas tem uma outra possibilidade que levantou o Roberto Reis aqui, ó. O Lula pediu para o Cacai sair da defesa do Ciro Nogueira, ou seja, a defesa, o Cacai defendendo o Ciro Nogueira, o Cacai é ligado ao Lula, o Cacai é muito amigo do Lula, o Cacai é muito ligado à esquerda, defendeu o Lula no caso lá da Lava Jato, né? Então alguém pediu para o Cacai sair da defesa do Ciro Nogueira, o Cacai é muito amigo do Lula, percebeu que estava pegando mal para o camarada e saiu da defesa do Ciro Nogueira. Essa possibilidade eu confesso que é grande também, pode ter sido isso que aconteceu. O que vai esclarecer qual das duas hipóteses que foi é a escolha do Ciro Nogueira do próximo advogado dele. Se ele escolheu um advogado favorável à delação premiada, foi a minha sugestão, é a minha ideia, que eu gosto. Eu gostaria que fosse. Eu acho que essa daqui é mais provável, tá? Se for outra pessoa neutra com relação à delação premiada ou contrária à delação premiada, então nós temos a situação de que simplesmente foi um arranjo para poupar o Lula, né? Mas, lembra, período eleitoral já começou. A gente já sabe que o Cacai é ligado ao Ciro Nogueira e é ligado ao Lula, né? E o Cacai já tá com toda coisa aqui, dizer que não, que eu vou dar um jeito de anular o caso Master inteiro, igual fez com a Lava Jato, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por STF, Sistema de Troca de Favores, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Cacai estava fazendo a defesa do Ciro Nogueira, natural, né? E não abandonou porque ele descobriu que o Ciro Nogueira é culpado, que ele realmente tem culpa, que ele mentiu. Cara, para com isso, o advogado tá ali para defender o cara, não tem esse negócio, né? Eu sempre ressalto isso, o advogado não quer dizer que seja cúmplice. O advogado não é o cara que quer ajudar o cliente, não, ele é um contratado para prestar um serviço jurídico da melhor defesa possível para o cara. Na verdade, para um advogado, o cliente ser culpado é melhor ainda, meu amigo, né? O melhor cliente para um advogado é o cara que é culpado e tem dinheiro. Se o cara é culpado e tem dinheiro, o advogado, delicinha, né? Aquela coisa, beleza, né? Então, isso não quer dizer que o cara seja parceiro, ou seja, amigo do defendido, né? Ele está defendendo por questão técnica, né? O Ciro Nogueira é muito rico, tem muito dinheiro, né? Então ele tem dinheiro para pagar o Cacai. Se for culpado pro Cacai é melhor ainda. Olha o Lula, o Cacai defendeu o Lula justamente porque sabia que o Lula era culpado, ganhou os tubos de dinheiro lá na época da Lava Jato, justamente porque o Lula é outro, que é rico e é culpado. Então, para o advogado, a melhor situação é o cliente culpado e com dinheiro, né? Agora então, se não foi por isso, não foi porque ele descobriu que o Ciro Nogueira era culpado mesmo, por que foi que ele saiu da defesa do Ciro Nogueira, né? Então tá aqui, ó. O escritório do advogado Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, anunciou há pouco, por meio de nota, que deixará a defesa do senador Ciro Nogueira, líder do PP, que foi alvo da Polícia Federal, que está sendo investigado no âmbito do caso Master, né? A gente sabe que o Ciro Nogueira está enrolado nessa história, tá? Segundo o escritório do advogado, a saída de Cacai foi em comum acordo com o parlamentar, né?
o Ciro Nogueira ainda não fez nenhuma declaração com relação a isso. Então isso daqui reforça, pelo menos até aqui, a hipótese de que foi um pedido do Lula. O Lula pediu para o Cacai abandonar a defesa do Ciro Nogueira porque estava pegando mal para o Lula. O Cacai é próximo do Lula, o Cacai estava defendendo o Ciro Nogueira, o Cacai ao longo desse ano ia ter que defender o Ciro Nogueira várias vezes e aparecer que é da turma do Lula. E é da turma do Lula, tá? É da turma dos corruptos lá de Brasília mesmo, né? Aqui, ó, a mudança foi anunciada 4 dias depois de Nogueira ter sido alvo da PF. No dia da operação, Cacai chegou a afirmar que o parlamentar estava disposto a esclarecer que não houve qualquer participação em atividades ilícitas nos fatos investigados. Segundo a PF, o Ciro instrumentalizou o exercício do mandato em troca de favor de interesses privados do Vorcaro, dono do Master, e teria recebido em troca vantagens econômicas indevidas, né? Você quer saber a minha opinião? Minha opinião particular, tá? Eu não sou investigador. A minha opinião é que o Ciro Nogueira está enrolado nesse troço, mas não sei, a polícia vai investigar direitinho, né? Aqui, ó, Cacai deixa defesa de Vorcaro. O escritório comunicou à imprensa que não presta mais serviço para o Ciro Nogueira no caso Master. Segundo, mais uma vez aqui, fala que foi de comum acordo, né? É muito interessante isso daqui, em comum acordo. Por quê? Existe uma outra possibilidade. Como eu falei, a possibilidade mais provável é essa que levantou aqui o Roberto Reis, né? Alguém do governo Lula viu que, olha só, tá pegando mal. O Cacai tá aparecendo muito nas câmaras e é ligado intimamente à imagem do Lula. Cacai mais Ciro passaria uma imagem de PT mais Ciro Nogueira, né? E daí o pessoal foi lá e convenceu o Cacai a abandonar a defesa do Ciro Nogueira. Essa é uma possibilidade, sem dúvida alguma. Mas tem uma outra possibilidade. A gente sabe que o Cacai ele é contrário à delação premiada. Ele é um crítico feroz à delação premiada. Nenhum cliente dele faz delação premiada de maneira alguma. Então tem essa outra possibilidade também. Não custa a gente sonhar com essa outra possibilidade, tá? Então, veja, mesmo que seja pelo que está dizendo aqui, né, porque passou uma imagem ruim de estar ligado ao Lula, e daí o Lula pediu e coisa e tal, já passou a imagem, já está a imagem aqui do Cacai defendendo aqui. O Cacai articula uma estratégia para tentar anular o caso Master inteiro. Exatamente como fez na Lava Jato. O Cacai ia atuar contra o caso do Banco Master exatamente como atuou na Lava Jato. Exatamente, é a mesma turma, a mesma coisa. Aliás, o Ciro Nogueira e o Valdemar da Costa Neto foram apontados lá atrás na Lava Jato também como beneficiários do Lula, né? A vantagem do Valdemar é que agora ele se afastou do governo Lula. E olha, curiosamente, pelo menos até aqui, não apareceu nada do Valdemar no caso Master, né? O Ciro Nogueira apareceu, o Lula apareceu, o pessoal do governo apareceu. O Ciro Nogueira ainda é da base de apoio do governo Lula, tá? Então, o fato do Cacai ter deixado a notícia pode ser isso. Simplesmente ele quis se afastar para não prejudicar o Lula, né? Mas pode ser também por conta de delação premiada. Ah, mas o Ciro Nogueira, por que ele vai fazer delação premiada? Ô, meu amigo, o Ciro Nogueira fazendo delação premiada, ele tá na mesma estratégia do Vorcaro. Vou botar todo mundo, vai cair Brasília inteira junto comigo. Eu vou cair, beleza, querem me fazer de Marte? Vou cair. Mas cai todo mundo junto comigo, né? Veja, o Ciro Nogueira, como eu falei para vocês, é uma pessoa poderosa lá em Brasília, bicho. Esse pessoal, dono de partido lá em Brasília, tem um poder que o pessoal de fora costuma não entender muito bem, achar que deputado é importante, que senador é importante. Não, dono de partido é mais importante que essas porra toda. Lembra quando teve a busca e apreensão na casa do Valdemar da Costa Neto? E eu falei, olha só, o Valdemar da Costa Neto não vai ficar preso não, cara. E de fato, logo em seguida, Alexandre de Moraes soltou o Valdemar da Costa Neto. Não, por quê? Porque o que deve ter chovido de gente, mesmo na esquerda, apoiando o Valdemar da Costa Neto, lá com o Alexandre de Moraes, o pessoal todo lá de Brasília, a elite aristocrática socialista de Brasília depende desses donos de partido. Então, esse é um ponto. O Ciro Nogueira é um cara poderoso. O André Mendonça tomou a decisão correta de não mandar prender o Ciro Nogueira, porque teria que soltar em seguida, porque o Ciro Nogueira é muito poderoso, teria muito poder de pressão lá em Brasília. Ou seja, mas de qualquer forma, ficar cozinhando o Ciro Nogueira nessa suspeição é uma coisa muito ruim para ele, né? Então, essa é a situação. O Cacai pode estar saindo também por conta de delação premiada. Se o Ciro Nogueira estiver fazendo delação premiada, estiver planejando fazer delação premiada, é para mandar o recado de que, olha só, vou arrastar todo mundo comigo, tá? Eu caio, mas cai todo mundo junto também. Então, vamos ver como é que vai ser isso daqui. Vai ser divertido, bicho. Vai ser Lava Jato de novo, né? Estamos nesse esquema. O Cacai já estava no esquema de tentar anular o caso Master juridicamente, como toda a Lava Jato,
Mas lembra, um problema todo que o pessoal tem é que existe o tempo jurídico e tem o tempo eleitoral, né? Existe a chance desse caso ser anulado? Eu diria que existe, porque tem muita gente que quer anular esse caso, né? E mesmo que não tenha nenhuma nulidade, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Lava Jato. Aliás, é o que fala aqui o Sarnenberg aqui na coluna dele do Globo. Brasília está com medo. Se bateu no Ciro, quem estará a salvo, né? Do temor se passa a ação. Como estancar essa sangria? Da mesma forma que se estancou a Lava Jato. Ou seja, Brasília está querendo parar o caso Master agora. Mas o problema é o seguinte, no ano eleitoral não vão conseguir isso. Por quê? Porque é dinâmica eleitoral. Da mesma forma que tem muita gente querendo parar o caso Master, tem muita gente querendo botar lenha na fogueira. Esse ano o caso Master não acaba não. E pode ser que o Ciro Nogueira pegue algum tempo de cadeia. Aí pode ser que amanhã, ano que vem, né, dependendo de como é que foi a eleição esse ano, né, ano que vem o Ciro Nogueira acabe sendo solto depois, né. Acho um absurdo, me parece que há culpa aí, mas eu não sei, não investiguei, não tenho as provas ainda, a polícia vai investigar isso daí, né. O importante é que seja com devido processo legal e coisa e tal, como foi a Lava Jato. Ao contrário do que foi o caso do Bolsonaro, que não teve devido processo legal, que foi uma perseguição aberta, sem nada, né, sem nenhuma evidência, tudo corrido. Ó, rápido, rápido, condena o Bolsonaro rápido, não sei o que lá. Aqui, ó, o pessoal coloca aqui, ó, se for abafado por um acordão, como aconteceu com a Lava Jato, o país está condenado a mais alguns anos, talvez muitos anos de atraso político e econômico. Exatamente. E aqui, ó, mesmo considerando, ele fala aqui, ó, pretexto alegado para a derrubada da Lava Jato foi oficialmente o comportamento impróprio do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro na condução de processos. O que é uma coisa totalmente sem sentido, porque os mesmos processos foram avaliados pelo TRF4, foram avaliados pelo STJ e todo mundo concordou que os processos estavam de acordo. Como é que de repente agora, não, mas o Deltan e o Moro fizeram não sei o que lá. Sempre foi um absurdo esse argumento da Vaza Jato, né? Agora, o que ele coloca aqui, ó, mesmo considerando que houve de fato tal comportamento, ficou provado, escandalosamente provado, que havia grossa corrupção. Mas toda a corrupção e seus agentes foram apagados. É como se não tivesse acontecido nada, a não ser uma conspiração do Tribunal de Curitiba, como se a 13ª Vara Federal, onde corriam os casos da Lava Jato, né? Ou seja, e não, depois foi reforçado pelo TRF4, foi reforçado pelo STJ, né? Ou seja, no final das contas, eles estão querendo fazer a mesma coisa agora com o caso Master, mas mais uma vez, existe o tempo eleitoral que vai impedir que isso aconteça, pelo menos no curto prazo. E o Cacai, saindo da defesa do Ciro Nogueira, abre margem para uma eventual delação premiada dele. Ia ser um negócio para explodir Brasília. O Ciro Nogueira conhece podre de todo mundo lá, tem um monte de gente na mão do Ciro Nogueira lá em Brasília, né? Funciona a coisa lá como funciona numa máfia qualquer, tá? O pessoal fica devendo favor. O Ciro Nogueira ajudou um monte de gente lá em Brasília, um monte de deputados, um monte de senadores, um monte de empresários. E aí ele pode cobrar esses favores. E se essas pessoas não obedecerem, não ajudarem o Ciro Nogueira, né? A situação fica complicada, porque ninguém mais confia na pessoa. A moeda de troca lá em Brasília é os favores do pessoal, né? E daí, esse é o poder do Ciro Nogueira, é um poder enorme lá, tem muito poder mesmo. E daí, vamos ver o que vai acontecer. Se o Ciro Nogueira fizer uma delação, meu amigo, seria explosivo. Mas eu não acho, tá? Eu acho que o mais provável é o que disse o Roberto Reis. Estava manchando a imagem do Lula. Vai manchar, tá? Porque a gente vai lembrar disso daqui, do Cacai apoiando o Ciro Nogueira e o Cacai do lado do Lula na eleição. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas pelo menos eles quiseram parar antes da eleição começar a esquentar, né, da campanha eleitoral começar a esquentar, porque ficaria ainda pior para o Lula mais adiante, né? Então vamos ver, é isso daí. Cacai tá fora do Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira tá ferrado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.